Boa noite. Há desenvolvimentos na polémica sobre o desfile comemorativo do 25 de Abril no próximo domingo. A Comissão Promotora das Comemorações Populares recuou e permite agora que qualquer organização que subscreva os valores de Abril possa participar no desfile marcado para domingo às 3 da tarde. Em comunicado, a Comissão, na qual se inclui a Associação 25 de Abril, clarifica que não se trata da habitual manifestação popular, mas sim de um desfile comemorativo em que, por razões sanitárias, há uma grande limitação de participantes. Repudia, neste comunicado, as acusações de sectarismo ideológico que estão a ser exploradas por aqueles a quem chama inimigos da democracia. Os participantes devem subscrever o apelo da Comissão Promotora, que mais não é do que uma carta de princípios. Devem ainda inscrever-se, deixando nome e contacto, para, se for necessário, serem posteriormente contactados por parte das autoridades de saúde. Cada organização que venha a aderir a este desfile tem um limite máximo de 12 participantes e a todos é exigido que respeitem as regras sanitárias em vigor para espaços públicos. Recordo que os partidos Iniciativa Liberal e o recém-criado Volte Portugal tinham sido proibidos de participar no desfile porque, tendo em conta as regras da pandemia, apenas as organizações que fazem parte da Comissão Promotora teriam o direito de desfilar. E agora, como sempre, às sextas-feiras, o comentário semanal de Rui Moreira. Boa noite, Dr. Rui Moreira. Temos aqui, como acabámos todos de ouvir, um recuo por parte da Comissão Promotora do desfile, que está marcado para o próximo domingo, na Avenida da Liberdade. E, Soutor, há, portanto, agora a autorização para que todas as organizações que queiram possam participar, obedecendo às regras sanitárias e também subscrevendo esta carta de princípios que acompanha esta iniciativa. O que é que lhe parece toda esta polémica e, nomeadamente agora, este desenvolvimento? Muito boa noite, Carla. As coisas, quando começam mal, raramente acabam bem. E este parece-me uma daquelas circunstâncias em que as coisas todas começaram muito mal. Desde logo com aquilo que foi a posição de Vasco Lourenço acerca desta questão, que aliás não é nova e lá iremos dentro de momentos. Mas aquilo a primeira pergunta que me fica é: porquê é que esta manifestação só pode ter este número de participantes? Porquê é que a DGE só aceita este número de participantes neste desfile, quando anteriormente, em situações bem mais graves da pandemia, nós assistimos a outras manifestações de caráter político em que não houve esta limitação? E, portanto, até decorreram em espaços fechados, permite-me que junte esse dado também. Exatamente, Carla, e decorreram em espaços fechados, ou seja, porquê é que se fez esta diferença? Isso ninguém verdadeiramente compreende e insere-se naquelas medidas que a Direção-Geral de Saúde vai tomando de uma forma avulsa sem que nós a questionemos. De facto, há aqui, desde logo, alguma coisa que fere a minha sensibilidade por incompreensão. Mas, resolvido esse assunto e considerando que esse é um equívoco que nós não vamos poder resolver, não conseguimos compreender a forma como a Direção-Geral de Saúde reage relativamente a esta manifestação. Aliás, também no Porto, onde havia a vontade de fazer, aliás, um concerto de Sérgio Godinho na Avenida dos Aliados, com o apoio da Câmara, com os mesmos promotores, surgiram um conjunto de problemas insanáveis que não permitem fazer esta manifestação. O que eu lamento, porque nós já tínhamos contratado o Sérgio Godinho o ano passado, este ano novamente, e portanto lamento que isso não possa ser feito. A verdade é que há aqui um problema, e esse problema resulta desde logo da posição de Vasco Lourenço, que depois coloca muita dificuldade aos outros organizadores, ou seja, o que Vasco Lourenço quer é ser de alguma maneira o proprietário da pureza ideológica da Revolução de Abril. Essa posição dele, note-se, é uma posição que dura há muitos anos. Dura quase desde o 25 de Abril. O Vasco Lourenço, sabemos a participação que ele teve nos acontecimentos do dia 25 de Abril, sabemos que ele participou ativamente no Conselho de Revolução
e sabemos que ele ainda antes do 25 de Abril se envolveu na tentativa que depois acabou por ter sucesso. Todos nós reconhecemos isso. Sabemos que mais tarde depois do 11 de Novembro, esteve ligado ao movimento dos 9. Nós compreendemos isso tudo. E cada um de nós terá o maior ou menor respeito por ele em função daquilo que é a nossa convicção. Mas há uma coisa que Vasco Lourenço deve compreender. Por muito que ele goste da liberdade, ele não pode ficar com a liberdade para ele. Há muitas vezes a tentação nestas coisas, destas revoluções, nestes revolucionários, de fazerem a revolução para dar a liberdade e depois ficam com ela nos seus braços, afagando a liberdade como se fosse uma propriedade privada. E não é. A propriedade não é dele. A revolução não foi feita por ele. Ele iniciou com alguns dos seus camaradas um golpe militar que teve sucesso e que levou depois a uma revolução popular. Mas, naturalmente, ele não é dono da liberdade e, portanto, parece-me que querer, de alguma maneira, coartar a participação de movimentos democráticos apenas porque não se inserem naquela que é a sua pureza ideológica, que é apenas uma parte da liberdade e é apenas uma parte da democracia, transforma-o num líder de clã, o que é pena. É pena pensar que, ao fim de todos estes anos, ele vai tomando estas posições. Eu recordo, em 2019, por altura da morte do professor Diogo Freitas do Amaral, eles fizeram um comunicado à Associação 25 de Abril, e foi ele que o subscreveu esse comunicado, fez um comunicado furioso por algumas pessoas, nomeadamente a comunicação social, se terem referido ao professor Diogo Freitas do Amaral como um dos 4 pais da democracia. Julgo que na altura se estava a falar de Álvaro Cunhal, de Mário Soares, de Freitas do Amaral e Sá Carneiro, que eram, se quiser, os líderes históricos. Apenas essa referência que apareceu em alguns jornais levou a Associação 25 de Abril a dizer que não, nós é que somos os donos disto, nós é que somos os pais da liberdade, os pais da democracia. E tudo isto financiado por nós, financiado pelo erário público, financiado pelos portugueses, e portanto isto é um espetáculo que, a meu ver, não contribui para o prestígio que as pessoas que se envolveram no 25 de Abril devem ter. Aliás, alguns dos seus companheiros já vieram manifestar este desagrado, este incómodo, portanto, como digo, isto começou tão mal que não podia deixar de acabar mal, e vai acabar mal com esta ideia absolutamente prodigiosa de alguém que queira participar numa manifestação ou num desfile, ter que ir lá a um documento e garantir a pureza ideológica, como se a aguardente tivesse que ter 90% de álcool. É uma coisa que fere todos aqueles que gostam da liberdade, que gostam da democracia, e os que gostam do 25 de Abril, exatamente, que permitiu que nós, em Portugal, tivéssemos a pluralidade de opiniões que faz de nós uma democracia adulta. No entanto, Rui Moreira, desta comissão promotora, eu tenho aqui a lista que compõe esta comissão promotora do desfile do 25 de Abril, fazem parte dezenas de organizações, desde partidos políticos, como o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, os Verdes, centrais sindicais, confederações e associações representativas, desde os juristas até pioneiros de Portugal, enfim, um sem número de associações estão representadas nesta comissão promotora. Acha que não devia ter havido ou melhor, acha que devia ter havido uma tomada de posição por parte de algumas destas associações, nomeadamente até dos partidos políticos? Compõe a comissão? Acho que sim, não compreendo de facto. Eu também vi a lista das entidades, acho que algumas dessas entidades deviam ter afastado disto e deviam-se ter demarcado disso, e aquilo que devia haver era manifestações aqui e ali pelo 25 de Abril, como vai haver pelo país. Na noite de 24 para 25 de Abril o país vai festejar o aniversário do 25 de Abril, não tenhamos dúvidas, vão estar na Avenida dos Aliados, vão estar por todo o país. E, portanto, eu não compreendo, de facto, esta tentativa de atribuir aqui esta grande pureza, não me parece fazer nenhum sentido. Às vezes parece que algumas dessas forças políticas já não se lembram daquilo que aconteceu no dia 25 de novembro, parece que estão esquecidas.
No caso do Partido Socialista é um facto recente e apenas pela necessidade de governar à esquerda e governar com a extrema-esquerda que leva o Partido Socialista a mudar aquilo que era a posição histórica dos seus líderes, e nomeadamente de Mário Soares, e portanto faz-me impressão que haja tanta gente a anuir de alguma maneira, ainda que eu compreenda que o que é que tentaram fazer? Tentaram neutralizar um pouco a gafe original de Vasco Lourenço. Isso que acaba de dizer encaixa na pergunta que lhe ia fazer de seguida e que tem a ver com se isto é algo mais do que um episódio a marcar o 25 de Abril. Ou seja, se vê um extremar de posições à esquerda e à direita em Portugal e já percebi que vê de alguma forma por parte do Partido Socialista e até já o justificou com essa necessidade de voltar de governar à esquerda ou de contar com a esquerda para governar. Sim, percebe-se que, em algumas matérias, o Partido Socialista, ainda que com algum incómodo de alguns dos seus militantes, e como é o caso de Sérgio Sousa Pinto, o Partido Socialista ficou um pouco preso da asa pela necessidade que teve de fazer uma governação à esquerda. E depois paga isso com o preço da coerência e da sua história. O Partido Socialista é um partido fundador do 25 de Abril, da liberdade, mas também da pluralidade. Foi o partido que juntou as pessoas na Fonte Luminosa e, de alguma maneira, exatamente a favor do pluralismo. Foi um partido que se envolveu claramente no verão quente, no sentido de nós não fazermos um retrocesso, não haver uma contra-revolução, mas haver um pluralismo democrático e uma plena liberdade. E, portanto, tendo feito uma aliança com os seus antigos adversários nessa luta em particular, o Partido Socialista vê-se agora preso, vê-se inibido de tomar as posições históricas que sempre tomou. Por outro lado, à direita, aquilo que acontece é basicamente também haver aqui e ali setores que se vão radicalizando, ou seja, o centro vai estando cada vez mais um espaço vazio, e isso a prazo é uma situação preocupante. Não acontece apenas em Portugal, acontece nos outros países. De facto, nós temos visto que aquilo que era o centro-direita ou centro-esquerda tradicional, que mandou nos países europeus para cá da cortina de ferro desde a Segunda Guerra Mundial, tem vindo a perder capacidade de alguma maneira, arbitrarem e moderarem estes conflitos, o que é lamentável. Mas também é verdade que é por ausência. Veja-se que, neste caso, eu vi as posições da Iniciativa Liberal, mas, por exemplo, eu não vi nenhuma posição que me recorde do PSD nesta matéria. O PSD parece passar por tudo o que se passa como se nada acontecesse. E acha que também devia ter tornado pública uma posição relativamente a esta polémica? Quer dizer, se é que o senhor Presidente do PSD tem algumas convicções sobre esta matéria, não sei se tem ou se não tem, admito que não tenha. Mas se não tem é mau, porque o seu eleitorado tem convicções nesta matéria. Ele fala de vez em quando em Francisco Sá Carneiro, quando lhe convém, mas esquece que esse histórico do PSD tomou nestas matérias posições de grande coragem e que eu hoje em dia não vejo permanentemente uma posição de alinhamento em matérias que são fundamentais para a liberdade. E não havendo este contrabalanço, também se compreende que isso acaba por dificultar também a própria posição do Partido Socialista, que fica como o único fiel da balança em Portugal.